Como é que foi o feriadão aí? Deixa eu enviar uma notificação pra galera aqui. Matemática. Mod on. Queridos, coloquem pra mim, por favor, o nome completo de vocês no chat, que eu já anoto aqui a frequência de vocês. Então vamos lá, hoje é dia 5. Mirelle Menezes. Quem mais tá aí com a gente, galera? Boa tarde. Vão colocando o nome completo aí pra eu anotar a frequência. Joyce Cristina. Barbosa. Oi, Mel. Tudo bem? Deixa eu já anotar aqui a frequência. Tudo bem, graças a Deus. Os meninos aí que estão online, tô vendo aqui. Luiz Felipe e Wagner. Estão por aí, meninos? Ou só tá ligado aí, vocês não estão? Coloca nome completo pra mim no chat, por favor. Galera, vamos lá então. Vou compartilhar minha tela aqui. Belezinha. Só confirmem pra mim aí se tá aparecendo legal. Beleza, obrigado, Mel. Pessoal, então para a aula de hoje, vamos só recapitular. Na aula passada nós falamos aí um pouco sobre pesquisa estatística, né? Então a gente viu como que funciona o levantamento de dados para uma pesquisa estatística, aprendemos a construir uma tabela de frequências, né, com a frequência absoluta, frequência relativa. Nós vimos também como construir um histograma, né, e para que ele serve. E vimos como construir um gráfico de setores e para que ele serve também, né? Só que para a aula de hoje, eu achei interessante nós retomarmos um pouquinho lá na nossa aulinha de regrinha de 3 e resolver juntos os dois exercicinhos que eu passei para vocês fazerem em casa, né? Que alguns alunos me mandaram, mas eu acho interessante a gente fazer ele junto aqui, porque não sei se vocês sabem, mas daqui a pouco a gente vai ter uma provinha, tá? De todas as matérias vocês vão ter. E já serve de dica aí para quem está aqui comigo, né? Esses exercícios eu vou colocar na prova. Então, olha que interessante. Para você que está aqui comigo já tem essa bela dica, tá? Pessoal, quem for chegando agora, vai colocando o nome completo no chat, para eu marcar como frequência, beleza? Então vamos lá, vou resolver com vocês dois exercícios hoje, e essa será a nossa aula de hoje, tá? Lembrando que esses dois exercícios, olha só,
Grande chance deles terem na prova, tá? Então, ó, pega a dica aí do professor. Deixa eu só marcar aqui, Esther Quintino e Wagner Henrique. Show de bola. Vamos lá então, pessoal. Regrinha de 3, vamos relembrar. Ah, e detalhe, na semana passada, como foi semana de estudo intensivo e revisão lá no Centro de Mídias, eles também voltaram à aulinha de regrinha de 3. Então, por isso eu achei interessante a gente voltar. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Tem aqui um exercício e ele está dizendo assim, ó. Para construir uma casa, 4 pedreiros levaram 60 dias. Então, vamos memorizando essas informações aí já, pessoal. A gente está lá construindo a nossa casa e a gente tinha 4 pedreiros. E esses 4 pedreiros levaram 60 dias, aí, 2 meses, para levantar essa casa, tá? Aí o exercício quer saber o seguinte: em quantos dias 5 pedreiros com a mesma capacidade de trabalho fariam a mesma casa, né? Então, vamos pensar o seguinte. Vamos preencher essa tabelinha aqui, ó. Quando a gente tinha 4 pedreiros, demoramos 60 dias para construir essa casa. Só que o exercício quer saber assim, ó. E se a gente tivesse 5 pedreiros? Quantos dias nós demoraríamos para construir essa casa? Não sei, né? Como eu expliquei para vocês, quando a gente não sabe, a gente chama de X, né? Não sei em quantos dias, né? Agora, pessoal, a pergunta mais importante. Pensem comigo aqui, ó. Quando eu tinha 4 pedreiros, nós demoramos 60 dias. Agora, no caso, a gente tem 5, né? Aumentou ou diminuiu a quantidade de pedreiro? Rapidão aí no chat para mim. Olha, nós tínhamos 4 pedreiros e agora a gente tem 5. Perfeito. Isso mesmo, Joyce, Mel, aumentou a quantidade de pedreiro. Isso mesmo, Mirelle. Se a gente aumentou a quantidade de pedreiro, isso significa que nós vamos construir a casa mais rápido ou mais devagar, pessoal? O que vocês acham? Mais rápido. Isso, olha só. Vocês já estão pegando o X da questão, né? Então, veja bem, se a gente vai construir mais rápido, significa que o tempo aqui nosso vai o quê? Diminuir, né? Então, olha só que interessante. A gente aumentou a quantidade de pedreiro, porém, o tempo diminuiu. Não é assim? E lembra, o que eu disse para vocês? Quando a gente aumenta uma grandeza e diminui a outra, isso significa que nós temos grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Responde para mim aí no chat. Nesse caso nosso aqui, nós temos grandezas diretamente ou inversamente proporcionais, turma? Quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, exatamente isso, Joyce, Wagner, nós temos grandezas inversamente proporcionais, né? Porque, olha só, a grandeza aqui de pedreiro está aumentando. Eu saí de 4 e fui para 5. Só que a de dia, né, no nosso tempo, ela vai diminuir. Quanto que ela diminuiu? Não sei ainda, mas a gente sabe que ela vai diminuir, né? Porque a gente está aumentando a mão de obra ali, a gente está aumentando a quantidade de pedreiro. Então, elas são grandezas inversamente proporcionais, tá? Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Show de bola? E agora, como que a gente faz para resolver, pessoal? A gente monta a nossa equaçãozinha lá, né?
a nossa resolução de regrinha de 3. Lembra? Né? Porém, como são grandezas inversamente proporcionais, o que a gente vai fazer? Né? A gente tem aqui 4 e 5, e aqui a gente tem 60 e x, né? Nós precisamos inverter uma dessas grandezas, né? Posso inverter o 4 com o 5? Posso. Posso inverter o 60 com o x? Posso. Né? Uma das duas a gente tem que inverter. Vamos ver assim, ó, vamos inverter o 60 com o x primeiro. Se a gente tem aqui, ó, 4 e 5, e aqui agora, ao invés de ser 60, vamos colocar o x e o 60. Né? A partir daqui, o que a gente fazia mesmo, pessoal? Multiplicava cruzado, né? Então, a gente tem 5 vezes x é igual ao 4 vezes 60. Não era assim, pessoal? Lembram, né? E 4 vezes 60, pessoal, é quanto? Olha lá, ó, 5x, então, vai ser igual a 4 vezes 60. 4 vezes 60, 240. Muito bem, Joyce. 240. E agora, o que a gente faz para descobrir o valor de x? Ora, o 5 aqui está multiplicando, né? Então, a gente passa ele para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter 240 dividido por 5. Então, nosso x é igual a 240 dividido por 5. E 240 dividido por 5 dá 48. Né? Ah, professor, mas ainda não estou convencido. O senhor só mudou o x com 60. E se a gente tivesse mudado o 4 com o x? Vamos ver, então, ó. Vamos inverter aqui o 4 com o 5, então. Vai ficar o 5 em cima, o 4 embaixo. E aqui a gente mantém o 60 e o x, né? Olha só, novamente, ó, a gente vai ter o 4 multiplicando o 60 e o 5 multiplicando o x, né? Vai ficar a mesma coisa. Vai voltar no 5x igual a 60 vezes 4. Entenderam? E a gente vai chegar no mesmo valor de 48. Então, nós temos que ter bastante consciência que, sempre que nós tivermos uma grandeza inversamente proporcional, na hora da gente montar a nossa equaçãozinha da regrinha de 3, nós temos que inverter uma das grandezas. Tá certo? Pegaram essa visão aí? Entenderam? Tranquilo? Fala para mim aí no chat. Show de bola, Wagner. Então tá aqui, ó. Bonitinho a resolução. Para quem quiser ter depois, tirar print aí do celular. Essa aula vai lá pro Google Sala de Aula. Então é tranquilo. Olha só. Agora, eu quero que vocês façam essa atividade aqui, tá? Olha só que interessante. Atividade B aqui, ó. 5 pedreiros fazem um muro em 10 horas. 15 pedreiros fazem o mesmo muro em quantas horas? Tá? Então, é o mesmo exemplo de cima. Só que esse daqui eu vou deixar aí na tela e eu vou dar 5 minutinhos para vocês resolverem. Tá? Tentem fazer aí no caderno ou na apostila Aprender Sempre. Tá? Tentem fazer. Para dar um estímulo aí para vocês, quem me chegar com o resultado primeiro, né, tem meio pontinho aí na média. Tá? Mas tem que ser o resultado certo. Tá? Então, eu vou dar 5 minutinhos para todos tentarem fazer. Bora lá!
Eita, que o Wagner já jogou o valor ali de 3,333. E aí, mais alguém? A Mel Madruga também. 3,333? Será? Falei 5 minutinhos, né? Então vou dar mais um tempinho pra outra galera que tá tentando fazer. E aí, turminha? Mais um minutinho, hein? Joyce também falando que chegou no mesmo valor. E aí? Bora continuar tentando aí. Uma hora e meia também? Eita, será? Bora resolver então. Vamos lá, pessoal. Qual que é o primeiro passo na resolução de uma regrinha de 3, né? Lembrando que o primeiro que deu o resultado ali foi o Wagner, foi a Mel, né? Se estiver correto, meio pontinho para vocês. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, 5 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Então, montando, né? A gente tem que 5 pedreiros constroem um muro em 10 horas, né? Daí ele diz assim: 15 pedreiros vão fazer o mesmo muro em quantas horas? Então a gente tem aqui 15. Vai fazer um muro em quantas horas? Não sei. Eu chamo de X, né, pessoal? Então agora, o nosso primeiro passo é o quê? Descobrir se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, como que a gente faz, né? Que a gente já pensou no exercício passado. Ora, eu tinha aqui inicialmente 5 pedreiros. Eu passei a ter 15 pedreiros. Esse valor aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Aí eu penso o seguinte: bom, se com 5 pedreiros eu demoro 10 horas para construir um muro, se eu aumentar e colocar lá 15 pedreiros para fazer esse mesmo muro, será que eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? Eu vou demorar menos tempo, né, pessoal? Então, esse valor aqui em horas, ele vai diminuir. Não é isso? Então, percebam
que se eu aumento a quantidade de pedreiro, eu diminuo o tempo, né? Diminuo a quantidade de horas. Ao passo que se eu diminuo a quantidade de pedreiros, eu vou aumentar a quantidade de horas. Então, quando eu aumento uma grandeza e a outra diminui, isso significa que nós temos aí grandezas inversamente proporcionais, né? Isso daí já ficou bem claro, acho que para todos nós, né? Sempre que uma grandeza aumenta, a outra diminui, ou uma grandeza diminui e a outra aumenta, nós temos grandezas inversamente proporcionais. E nesse caso, o que a gente tem que fazer para calcular? Nós temos que inverter uma das grandezas e fazer o cálculo, né? Então, se a gente tinha lá 5 pedreiros para 10 horas e 15 para x, quando a gente for montar a nossa equação, nós temos que inverter uma dessas grandezas. Vamos inverter ali o 10 pelo x, tá? Então, poderia inverter o 5 pelo 15? Poderia, pessoal, tá? Mas vamos inverter o 10 pelo x ali. Então, ó, a gente tem 5, no lugar do 10, então, invertemos para o x. 15, 10, né? A partir daqui, a gente multiplica cruzado, né? Então, nós vamos ter ali, ó, 15 vezes x, que é igual a quanto? 5 vezes 10, né? 5 vezes 10. 15 vezes x é 15x mesmo, igual a 5 vezes 10. Pessoal, quanto que é 5 vezes 10? 50, né? E agora eu quero achar o valor do x, né? O que eu faço com o 15? O 15 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo, né? Então, nós vamos ter que x é igual a 50 dividido por 15, né? E quanto que é 50 dividido por 15, pessoal? Nós vamos ter aqui o nosso valor de x. X é igual... Ah, professor, não sei fazer essa conta. Faz com a gente aí? Faço sim. Vamos lá, ó. 50 dividido por 15. Não é assim? 50. Bom, se a gente pega aqui o 3, 3 vezes 15 dá 45, não é? Então, 45 para 50, sobra 5. Não é, pessoal? E agora o 5, a gente pode dividir pelo 15? Não. Então, o que a gente faz? A gente desce, acrescenta um zero aqui. E quando a gente acrescenta esse zero, acrescenta uma vírgula na chave, né? 50 de novo para dividido por 15, novamente o 3, que dá 45, vai sobrar 5 de novo. Aí a gente vai acrescentar o zero, vai dar 3, vai sobrar 5 de novo. Acrescenta o zero, vai dar 3. E isso daqui, né, pessoal, infinitamente, né? Nós temos aqui o chamado dízima periódica, né? Lembra disso aqui? Então, arredondando aí em casas decimais, a gente tem 3,33 horas, né? Então, olha só que interessante. Quando a gente tinha 5 pedreiros, a gente levava 10 horas para construir esse muro. Agora, quando a gente tem 15 pedreiros, nós demoramos só 3,33 horas. Viu que interessante? Então, de fato, ali, nosso querido Wagner e a Mel estavam certinhos. Não vou anotar aqui. Positivinho aqui para vocês. Beleza? Olha lá. Resultado aqui bonitinho. Para vocês conferirem. Pessoal, então a aulinha de hoje foi basicamente isso, né? Só para a gente fixar bem essa questão da regrinha de 3. Lembro vocês mais uma vez, olha a dica do professor. Isso pode ser exercício de prova, tá? Então eu aconselho vocês aí a terem copiado, terem participado bem dessa aulinha. Beleza? Do mais, pergunto. Tem alguma dúvida? Foi de boa a aula de hoje? Manda esse feedback aí para mim aí no chat. Deu para entender bem como realizar uma regrinha de 3? Não tem mais erro.
E aí, turma, fala comigo no chat. Ah, de boa, o Wagner falou, a Joyce. Tranquilo. A Mel também de boa. Ah, eu fico feliz, turma. Que vocês estejam entendendo aí, então, essa questão. Legal, então, galera. Eu vou ficando por aqui, tá? Agora vocês têm aula aí com o próximo professor. Nossa próxima aula vai ser, deixa eu ver aqui, na terça-feira, amanhã, na última aula. Beleza? Valeu, então, galera. Obrigado, Mel. E eu que agradeço aí a presença de vocês. Um abração e até a próxima. Valeu!